Gênesis 1, 26. Vamos começar aqui. Acho que todo mundo já encontrou, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Só isso mesmo. Essa parte também é importante. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu amo muito o livro de Gênesis e a gente tem essa tradição, né, de começar o ano, o janeiro, falando do primeiro livro da Bíblia, que é a criação, o começo de tudo. E eu gosto muito dessa parte da criação, eu gosto muito de Gênesis. Esse livro, para mim, ele é um esplendor de criatividade, de força, de poder de Deus, Deus criando tudo, a sua voz dando comandos, e tudo vindo à existência, esse Deus implacável, esse Deus soberano, Deus onde pulsa toda a vida pulsa nele, toda a vida está nele, ele faz nascer a vida. E é um livro, assim, para mim, eu gosto demais de ler, eu me deleito em Gênesis, e tem um filósofo, eu vou dar alguns nomes bons aqui hoje, nomes bons para você se já acompanha, continua acompanhando, se não acompanha, dá uma verificada. Tem um filósofo, infelizmente ele já foi, que é o Olavo de Carvalho, ele dizia que o mundo real é essa realidade física imediata. Tá no meio do mato, sentir o cheiro do mato, o cheirinho de orvalho, contemplar o céu. Quando a gente vai caminhar lá no condomínio, sempre que eu olho para o céu, quando eu vejo a lua, independente da fase que a lua esteja, eu me lembro muito dele. Olha, essa é a realidade. Essa é a realidade. Está aqui as estrelas, quando o céu está estrelado, quando está nublado, aquele monte de nuvem carregada, às vezes uns relâmpagos. Essa é a realidade. Essa é a criação de Deus, o mundo que ele fez para nós. Essa é a realidade. E esse filósofo costumava dizer, ele disse algumas vezes que a pessoa sai de férias e curte a praia, e curte, sei lá, a serra, a montanha, a família e todo mundo. Aí, terminou as férias, a pessoa diz, agora eu vou voltar para a realidade. Vocês já ouviram isso? Agora eu vou voltar para a realidade. Ele disse, não, a realidade era aquela lá. Quando você estava na praia, sentindo o cheiro do mar, o barulho da onda. A realidade era aquela ali, quando você estava no meio do mato, no interior, com a sua família. Essa é a realidade. O resto aqui é invenção de homens, são pressões de homens, são confusões de homens. E para mim faz muito sentido. Quando eu vou caminhar lá no condomínio, eu não trabalho só o corpo, não, eu trabalho a minha alma. Eu aquieto a minha alma quando eu olho, quando o tempo colabora, a temperatura não está alta, ainda consigo ver ali o pôr do sol, ainda vou no finalzinho da tarde, aquele horizonte da cor de gema, aquele horizonte alaranjado. Ali é a realidade. Aí você toca na realidade com a sua alma, com o seu espírito. Você toca, você cheira o vento que sopra. Engraçado que na Bíblia não tem a palavra espírito. O Espírito Santo. Não tem. Holy Ghost é vento. É sopro, Docília. Por isso que eu tenho tanto, assim, um querer bem ao vento. Eu estava dizendo lá em casa, eu fui na varanda pegar minha toalha, botei para secar, e um barulho de vento. Aqui, eu não vi a árvore balançando, mas aquele vento estava vindo de algum lugar. Eu disse, olha aí, o Espírito Santo passa por aqui. Às vezes é visível, você vê tudo balançando, às vezes não. Mas lembre-se disso, esse é o mundo real, esse vento que sopra é o ruar de Deus, o soprar de Deus, o Espírito de Deus. Eu tenho essa fé. E Deus viu que a sua criação era boa.
era boa. Ele fazia e achava bom. Eu concordo com ele, a criação dele é muito boa. Deus achou a sua criação muito boa. E parte dessa criação é o ser humano. E imagem vem do original de Zelém. Não sei se eu estou falando certo. Zelém, que é imagem real, é cópia, é xerox, é espelhamento, é reprodução daquilo que pode ser visto, é a cópia. Nós somos a cópia dele. E demut, que é semelhança, é reprodução do abstrato, dos conceitos, dos valores, dos atributos, das virtudes. Nós somos a cara do nosso Pai. E por muitos anos eu ouvi as pessoas dizendo, não, a gente é feita a imagem de Deus assim, no caráter, não sei o quê. Gente, não é. É imagem mesmo. É semblante mesmo, é 2 olhos, nariz, uma boca, um cérebro, parece com ele. E ele fez o homem e a mulher assim, de uma forma tão resplandecente, tão exuberante. É dito, né, na tradição judaica que o homem era um ser assim, todo cheio de luz, parecido com Deus. E diz a tradição judaica que quando vinha Adão, a natureza, os animais não sabiam se quem estava vindo era Adão ou era Deus. Tão parecido. Eu tenho também minhas teorias, né? Não sei se... Eu acho que o pastor Fábio já disse isso. Eu já ouvi alguém dizendo isso, que quando o homem se deu conta de que ele estava nu, não era nudez simplesmente ali do corpo, mas era a consciência do pecado. E aí Deus fez vestes de pele, né? Essa pele aqui, ó. Vestiu o homem de pele e show, vaza do jardim. Hã? Vaza lindo. Adão vai ter que se explicar com tanta gente. Eu vou ter que conversar com ele, porque, sinceramente. Então, Gênesis tem essa importância, é um livro que abriga os mistérios da criação. A natureza humana está ali. A beleza de toda a vida está ali. Estudos, cientistas se debruçam sobre Gênesis. A comunidade científica, muitos se valem desses livros, porque existe ali, abrigado em Gênesis, muitos mistérios a serem revelados. Alguns Deus já permite assim a revelação daqueles mistérios. Alguns ainda são inalcançáveis, mas Gênesis é esse livro que responde. Gênesis responde aos mistérios da criação. Gênesis responde às questões da natureza humana. Falei para você que ia dar nomes bons para você hoje aqui, vou te dar mais nomes aqui. A comunidade científica, são muitos cientistas ao redor do mundo, eles fazem muitos estudos para saber de onde é que a gente veio. Quando foi? Como foi que a gente nasceu? Como foi que começou tudo? A ciência fica assim, às voltas com isso aí. E a minha irmã, ela gosta muito de vários cientistas. Lá em casa também tem um livro que tem as correntes, né, das teorias, design inteligente, criacionistas, evolucionistas, e teístas, e por aí vai. Com vários nomes, né? Mas existe uma comunidade científica de muitos deles. Por exemplo, vou indicar aqui o que a Matusa me indicou. Tem uma entrevista do Marcus Eberlin com a Rogéria Ventura, para te introduzir nas questões científicas do começo de tudo. E nessa entrevista, é um palavreado todo da biologia molecular, é um palavreado todo de genética, um palavreado assim pesado de proteínas, de similaridades, de experimentos. E nesse vídeo, eu recomendo, né? Quem está aí me assistindo, eu recomendo que você veja esse vídeo da Rogéria Ventura sendo entrevistada pelo Marcus Eberlin. Ele é um amor de pessoa, está sempre sorrindo, um cientista também espetacular. E ela falou um pouquinho do estudo da Eva mitocondrial. Eva mitocondrial. Porque a mitocôndria, a mulher passa para os seus descendentes. O homem não passa. Quem passa é a mulher. As características, né? Essa molécula
né, que está ali bem no centro da célula. Olha, posso estar errando aqui a nomenclatura, mas o que eu entendi foi isso. A mitocôndria, ela é passada, a mulher que passa a mitocôndria, por isso que batizaram de Eva mitocondrial. Ela passa a mitocôndria para os seus descendentes. O homem não, ele chega ali quando o esperma vem, ele deixa só a parte que cabe para a fecundação. E a mulher já está ali recebendo com a mitocôndria pronta. Então, ela é que passa. Então, foram fazendo vários estudos em todos os continentes do planeta. Pegaram caucasianos, asiáticos, pegaram americanos, é o que está lá, pegaram africanos, cobriram o planeta, né, com essas amostras e foram comparar os DNAs. E foram fazendo aquelas comparações, aqueles experimentos bem específicos em laboratórios e foram tentando ali aprofundar. Eu queria poder saber dizer todos os nomes para você, mas você assiste a entrevista e já é uma introdução muito boa. E aí eles foram percorrendo essas pistas dadas pela Eva mitocondrial e foram parar numa mulher africana, mãe de todos. Mãe de todos. Qual é a idade da Eva? Aí também tem controvérsias, porque nos primeiros estudos tem 160 mil anos, tem 350 mil anos. Aí baixa de novo, não, tem 100 e poucos mil anos. E aí, quando tiraram os chimpanzés da história, foram só comparando ser humano com ser humano, 6 mil anos. A idade da nossa querida Eva. Que bate com a idade da criação. Eu acho aí assim impactante. E a comunidade científica, ela fica impactada. Alguns cientistas, eles sofrem, inclusive, perseguição. Isso aqui não podia ser publicado, hoje já pode. Já tem artigos na Nature, eu estava estudando e vi, tem artigos já na Nature, inclusive com essa idade da Eva. Peraí, pastora, 6 mil anos? Não faz muito tempo, não. Que essa Eva estava por aqui, que esse Adão estava aqui, que o jardim estava aqui. Pois é, não faz muito tempo, não. Em termos de criação, né, de história humana, da saga toda humana, faz pouco tempo que esse Éden foi tirado da terra. E o Éden, a gente já teve aqui uma pregação, né? A gente sabe exatamente onde é, ali pelo Oriente Médio, tem uns rios, até hoje os rios estão lá, e ele foi arrancado dali, o Éden foi arrancado dali. Então, Gênesis é assim, ele rende estudo científico, a tradição judaica tem muitos estudos também sobre Gênesis que explica muita coisa, que ajuda a entender muita coisa. Outra pessoa também que eu gosto muito de ouvir é o Jordan Peterson. Ele é um psicólogo clínico, ex-professor da Universidade de Ontário. Ontário? Não, Montreal, agora não me lembro. Toronto? Nem outro. Toronto. Ele é um psicólogo e ele tem muitos estudos. Eu já caminhei várias vezes ali no estacionamento lá de casa, ouvindo o Jordan Peterson. Ele tem estudos sobre Caim e Abel. Ele tem estudos sobre Adão e Eva. Ele tem estudos sobre a criação. Do ponto de vista da psicologia. Ele arrebenta. Eu gosto demais de ouvi-lo. Então, já falei para você aí de Olavo de Carvalho, já falei para você aí de Jordan Peterson, já falei para você da Rogéria Ventura, já falei para você de Marcos Eberle. São pessoas do bem, inteligentíssimas, que vão nos ajudar a fazer melhores leituras daquilo que o nosso Deus está nos falando. Para mim, são pessoas levantadas por Deus para nos dizer algo. Jordan Peterson, ele trabalha muito com a simbologia que há em Gênesis, né? Com a psicologia. Eu falei para você no começo, Gênesis ele trata muito da natureza humana, não só da origem das coisas, do princípio das coisas, mas da natureza humana. E o homem foi feito com esse esplendor de glória. O homem não conhecia o que era mal, não, gente. O homem não conhecia o que era mal. Ele conheceu quando? Quando ele ouviu algumas conversas do adversário. Aí sim ele passou a conhecer, ele comeu o fruto, vocês sabem, né? Essa simbologia toda, aconteceu alguma coisa, ele provou alguma coisa, ele tomou do fruto de uma árvore que não era para tomar e ele passou a conhecer o mal. Porque ele conhecia
aquela realidade. Gente, quando Deus chegou no jardim, catando Adão e Eva, cadê vocês? Estavam escondidos na viração do dia. Ele ia passear por ali, ele caminhava por ali. Você imagina isso? Eu não consigo imaginar, não. Deus passeando no jardim com o homem, com a mulher, papeando, conversando. Foi para isso que nós fomos feitos, para andar com Deus. Para mim isso é tão claro. Qual o seu maior propósito de vida, Aratuza? Caminhar com Deus, assim, de cara. Quando eu me vejo uma bebezinha assim saindo no parto, da barriga da minha mãe ali sendo gerada, ali aquela criancinha chorando, Deus me recebendo, pronto, essa daqui eu fiz para caminhar comigo. Você foi feito para caminhar com Deus. O que tinha ali no jardim? Adão tinha as atribuições dele, Eva tinha domínio. Domínio foi dado ao homem, domínio. Poder de gerenciar as coisas, de organizar as coisas. E aí Deus vai lá, na viração do dia, assim, finalzinho de tarde, ia dar um passeio. Deus ia dar um passeio com o homem. E aí, cadê Adão, Eva, cadê vocês? E eles já estavam conhecedores do bem e do mal. Eles só conheciam a realidade de Deus. Agora ele conhecia as duas realidades. Por quê? Porque foi rompida aquela exuberância, aquele conhecer a Deus. Foi rompido o homem, ele não tinha mal dentro dele. Ele era uma criação, uma criatura, um ser de luz, resplandecente, pleno de Deus. Aí depois ele passou a conhecer o que era mal, o que era o bem, separadamente. Queridos, nós não estamos mais no Éden. Ah, pastora, eu estou sabendo. Nós não estamos mais no Éden. Nós não estamos também na eternidade. Pastora, eu desconfio que não. Aqui é longe de ser eternidade, essa marmota. E aí, pastora, a gente está onde? No entremeio. A gente está naquele ato lá, naquela região. Saímos do Éden e vamos para a eternidade. Estamos marchando no deserto da vida para a Canaã celestial. Estamos marchando, estamos ali naquele momento de tomar decisão. Aquele momento crucial. E aí você vai ver aqui em 1 Pedro, você vai abrir aqui comigo, 1 Pedro, no capítulo 5. Vamos ver mais sobre isso, sobre esse lugar onde a gente está. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Quem está escrevendo aqui é Pedro. Está aqui, né? Carta dele. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse aqui é Pedro pregando, mandando carta. Pedro, um homem já maduro. Essa carta aqui foi escrita 69 anos depois de Cristo. Já era velhão, Pedro. Já era velho. Maduro. Não era mais aquele rapazinho, sabe? Deixa eu ir andar sobre as águas. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Isso, aquele Pedro assim, maduro, cheio de decisões malucas, cheio de rompante. Era um homem maduro, já um senhor. E aí ele diz para os jovens, né, se submeterem às autoridades, seja seu pai, sua mãe, seu avô, seu professor, seu chefe, se submeter às autoridades, né? Fica calma aí, erra menos. Porque o jovem, ele erra muito, muito. O bom do jovem é que ele tem um tempo a favor dele, né? Dá para consertar um bocado de coisa.
Tem tempo para consertar. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e já vencestes o maligno. O jovem, ele tem essa força de botar a serpente debaixo do pé. O maligno está debaixo do pé. Então, ele tem essa força, esse ímpeto. E pode consertar, né? E ele fala assim, olha, submeteis, mas o conselho continua, minha gente. O conselho continua. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos. Queridos, o conhecimento é bom. Adão e Eva, eles queriam conhecer. O que é que a serpente está falando? Que conhecimento é esse? O conhecimento é extraordinário, é apaixonante. Por que eu segui com mestrado? Por que eu segui com doutorado? Porque, para mim, o conhecimento... Tinha aulas que eu terminava, o doutorado, parecia que eu tinha saído de um culto. Que aula! O conhecimento é de Deus, é divino, é uma coisa divina. Mas, o que é que a gente vê? É o conhecimento sendo apartado de Deus. Olha, queridos, nos meus estudos, eu via muitas vezes Deus ali. Eu lia textos literários, diálogos de Platão. Eu dizia, meu Deus, só eu que estou vendo? Deus aqui, está aqui Deus. Tem um negócio divino aqui. Nem se sugeria isso em sala de aula. De forma nenhuma. Eu estava vendo ali, a professora uma vez trouxe as origens das línguas. Gente, eu vi a árvore acadêmica que ela trouxe. Convergia para um lugar só. Mas nem se falava em Torre de Babel. Que é isso? Isso é uma blasfêmia acadêmica. Mas estava lá, eu disse, olha aqui de onde vieram as línguas, de um ponto só. Vieram de um lugar só. A professora estava com isso nas mãos. Nem se cogitava. Então o homem ele foi se enchendo desse conhecimento sem Deus. Muitos textos literários, gente, eu via. Gente, tem algo divino nesse texto. Tem uma mensagem divina aqui. Qual foi aquele texto, aquele vídeo que eu gravei, que no final eu te dizia que o protagonista, ele estava falando ali, dele conhecer Deus, dele se converter, era Karenina, Ana Karenina. Gente, que obra russa fantástica, está lá no meu canal. Que livro! E no final eu disse, meu Deus, que habilidade que esse homem tem de escrever. Esse homem está se convertendo. O protagonista, ele tá transcendendo e eu não tenho a habilidade desse homem para escrever desse jeito. Senhor, que bênção! Assim, o meu coração se arrebatou ali. Um escritor russo de muito renome, colocando ali, derramando naquelas páginas as próprias experiências dele. Porque dizem que o protagonista, que agora eu esqueci o nome também, era adorável o personagem. Tinha muito dele naquele personagem. E eu via isso, eu vejo isso o tempo todo em textos literários, principalmente os clássicos. Mas as pessoas nem cogitam entrelaçar, fazer qualquer relação com o divino. E aí o homem vai se perdendo. E quando eu vejo a comunidade científica se aproximando dos textos bíblicos, a Matusa até mencionou um cientista que ele estava estudando sobre a catástrofe, uma grande catástrofe que aconteceu na Terra, e ele terminou dizendo, esse é o dilúvio de Noé? E aí ele foi para o laboratório estudar a Bíblia e o dilúvio de Noé. Quando eu vejo isso acontecendo, é uma volta ao Éden, porque só quem pode levar a gente de volta ao Éden é Cristo. Ele veio para nos resgatar, para nos levar de volta a essa comunhão perfeita que a gente tinha. E eu me alegro quando eu vejo isso, porque o homem quer se apartar o tempo todo de Deus, como se o conhecimento não viesse do próprio Criador, mas ele está adormecido, ele não entende isso, ele não propaga isso. Gente, na universidade eu fui falar uma vez o nome igreja. Nossa, quase eu fui linchada por quase 50 colegas que tinha ali naquele dia na aula de filosofia. Eu escolhi a aula errada, não foi? Mas falei. Na filosofia, inclusive, a gente vê
textos filosóficos profundos e você vê uma conexão com o transcendente, com o divino. E eu acho que isso é uma reconciliação do homem com o seu Criador. E Pedro diz, humilhai-vos. Quebra o teu coração, baixa ali a tua altivez, reconhece o Criador. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, que no tempo oportuno ele vai te exaltar. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque Pedro continua, né? Vírgula, ele vai continuando aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O século 21 é um século tão ansioso, né? É um século tão cheio de conturbação, tanto jovem, adolescente, tanta gente pirando, entrando em depressão, transtorno de pânico, é tanta coisa. E tem aqui um mapa da mina. Lança sobre ele a tua ansiedade. Isso aqui é um tesouro. Se humilha, se quebra, reconhece e lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não sei qual é a sua questão hoje. Eu não sei se é um problema financeiro que está te trazendo ansiedade. Eu não sei se são decisões que você tem que tomar. Eu não sei se são questões familiares que estão tirando o teu sossego. Eu não sei se é uma doença, algo físico que está te atacando. Eu não sei quão turbulenta a sua vida está, porque está. Qual é o motivo de você estar tão assim agoniadinho, sem paz, sem descanso. Você que está me assistindo aí, quem está me assistindo aqui, eu não sei qual é a tua questão, se é questão hormonal, as mulheres sofrem, viu, meu povo? Determinado momento da vida da mulher é só perda, perde progesterona, perde estradiol, perde testosterona, só perdendo, perde cabelo, perde... Gente, Jesus, misericórdia. E essas questões hormonais também deixam a mulher, olha, toda confusa, agoniada, machucada emocionalmente também. Eu não sei qual é a sua questão hoje, mas tem um conselho para nós aqui. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Experimente refletir sobre isso. Experimente dar uma olhadinha. Lembra que eu falei no começo da palavra? Qual é a realidade das coisas? É o céu, é a natureza, é o passarinho cruzando os céus, cantando. Isso é realidade. O que é artificial? É o teu dia a dia, no trabalho, dentro das leis dos homens, no escritório, naquela labuta. Aí tu sai para a realidade. Vou contemplar a lua. Eu vou contemplar aqui o brilho da lua dando aqui no chão, as estrelas, ou então o céu carregado de nuvens, os trovões. Essa é a realidade. O cheirinho de orvalho, o cheirinho de chuva. Essa é a realidade concreta das coisas. Aí você se conecta com essa realidade do teu Deus. Caminhar para mim olhando a lua e ver essa é a realidade. Essa é a realidade. Não é o artificial da tela, o artificial da vida. Essa é a realidade concreta. Olhar as montanhas, o pôr do sol, estar em contato com essas coisas, essa é a realidade concreta. E é me conectando com esse Deus que eu vou lançar todas as minhas ansiedades. E descansar, e deixar Ele cuidar de mim. Deixar Ele cuidar. Tem mais. A conversa de Pedro continua, viu? É só vírgula. Tem mais. Sede sóbrios e vigilantes. Consciência, fica consciente. O diabo ruge como um leão. Ele faz barulho, viu? Ele não está nem aí para descrição. Ele é barulhento. Você é avisado. Eu já fui avisada. Olha, e inclusive, o que você está me falando, eu já estou vendo, que ele faz barulho. Ele faz barulho, ele te odeia. Tenha essa consciência. Não é história de como é lindo o texto bíblico. Eu vou ensinar para
para as crianças. Eu vou botar umas figurinhas. Isso é realidade. Para criança e para adulto. É realidade. Ele ruge, ele tem raiva de você. Ele quer dizer que você vai morrer. Você vai morrer, óbvio. Mas ele quer dizer que você vai morrer naquele momento ali. Tu vai morrer. Tu está gravemente doente. Tu não está conseguindo respirar. Aí vai dando ataques de pânico nas pessoas. Você não consegue. Você é um incapaz. Você é um falido. Você é um incompetente. Ele vai dizendo tanta mentira. Mas é tão mentiroso. E aí você faz o quê? O que eu faço, pastor? E agora? Tem hierarquias de demônios. Tem demônio que toma conta de um bairro. Tem demônio que toma conta de uma cidade. Tem demônio que ele rege uma nação. Olha, pastora, lascou. Gente, acima desses demônios, você acha que está quem? Quem é que orquestra a vida, se não o Criador? Quem é dono de tudo aqui? Quando o demônio vê, grita, esperneia. O que está fazendo aqui? Deus, Jesus, filho de Davi, na chegada da minha hora, pelo amor de Deus, sai daqui. Estremece, grita. Mas pastor, isso é Jesus. E eu, o que eu faço? A conversa aqui continua. Vá descendo aqui. Qual que diz no versículo 9? Qual é a primeira palavra que aparece no versículo 9? Resistir. Você vai abrir, deixa marcado, Pedro, tá? Deixa marcado. Vá lá em Tiagão, capítulo 4, versículo 7. Dá uma olhadinha em Tiago aí para mim. Eu posso ler? Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que mais, pessoal? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é a palavra de ordem? Resistência. Resistência. Não chama o povo agora de Nutella? Não chama? De mimimi, Nutella. Isso aqui é longe de resistência. Mas eu creio que a Nutelice vai voltar para cá. Eu creio que o Senhor vai restaurar. Ele ama os jovens adolescentes de hoje. Eu vi um pastor dizendo que a menina estava... o inimigo está contra mim. Eu botei o meu celular para carregar meu iPhone 15 e não carregou. Porque você não encaixou direito na tomada. E não é o inimigo está te perseguindo, não. Olha a perseguição dela, né? Que o celular não carregou. Na manhã seguinte, o celular ainda estava descarregado. Oh, meu pai. Resistência. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí Pedro diz, resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O mundo todo está assim, gente. Olha, não estamos mais no Éden. Não estamos na eternidade. Vocês acham que a gente está fazendo o que aqui? É declarando guerra, viu? É declarando guerra, porque o inimigo, ele não sossega, não. Ele quer declarar guerra sempre. Ele não fica de folga, não. Ele quer guerra mesmo, porque ele odeia a gente. Eu vi uma pessoa dizendo uma vez para mim, Aratuza, eu vi o diabo, eu o vi. E ele tem tanto ódio do ser humano, eu fiquei impactada com aquela imagem que eu vi. Ela viu. Porque tem gente que tem olhos abertos, né? No mundo espiritual tem olhos abertos. Vê coisa boa, vê coisa ruim, vê anjo bom, vê os anjos de Satanás. E ele tem ódio da gente. Ele quer humilhar, ele quer enganar, ele quer trapacear. Ele quer machucar, ele quer destruir. Mas você vai resistir. Resistência é oposição. O significado de resistir é opor-se. É colocar-se contra. Você é um derrotado. Sou não. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Você não vai conseguir. Não vou conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. E vai dizendo as mentiras dele. Você vai combatendo. Você vai resistindo. Você vai resistindo em fé. Pedro disse que é em fé. Tiago disse que é se sujeitando a Deus. E a gente vai resistindo. E ele vai fugir. Graças a Deus. Ele foge.
ele foge, ele tem que fugir. Eu tenho uma arma espiritual que eu vou mostrar para você aqui. Isaías 41:10. Abra lá, já estou finalizando. Isaías 41:10. É o último versículo que a gente vai ler hoje. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Posso ler, meu povo? Amém? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vou ler de novo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse versículo me acompanha desde a minha juventude. Tem muitos anos que esse versículo me acompanha. Esse versículo aqui já me libertou de muitas coisas. É uma arma espiritual. Quando eu preciso, eu pego essa arma. Quando eu preciso, eu pego 1 Pedro, capítulo 5. Quando eu preciso, eu pego aqui a criação de Deus. Gênesis 1:26, que a gente leu no começo. Eu sou parecida com meu pai. Eu fui feita como ele, a imagem dele. Eu pareço com ele. Quando eu preciso, eu venho aqui. Não te assombres. Não tenha temor no teu coração. Não tenha medo. Não te assombra, Aratusa. Não te assombra, Fábio. Não te assombra, Ducília. Eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eu, Senhor, me segura, me agarra nas minhas orações, nos meus embates. E aí, quando eu vou olhar o significado de sustento, eu te sustento. É o quê? Eu agarro. Agarrar, segurar. Deus te segura, Deus te agarra. Não tema, não. Que o Senhor nos faça sentir, amém? O seu segurar, a sua fortaleza em nós, o seu abraço, que o Senhor nos faça sentir a realidade da sua presença. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Quando você estiver lá na sua labuta diária, quando você terminar os seus afazeres, aí você diz assim, agora eu vou para aquela realidade boa, que é contemplar o meu Deus, é estar com Ele. E que a realidade da presença de Deus, ela entre em nós de uma forma poderosa. Que essa palavra se torne real na sua vida. Essa palavra se torne concreta, manifesta na sua vida. Hoje o Senhor derrama vida sobre nós e revela os seus mistérios para nós. Olha, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele cuida de ti. Isso aqui você não pode esquecer, não. Não pode esquecer, isso aqui é um tesouro, isso aqui é um mapa de paz para você, é um mapa de alegria para você. E Isaías 41:10 é uma arma de guerra. Nós estamos em guerra, mas, queridos, eu quero finalizar dizendo, tenha um compromisso com você mesmo. Hoje eu amanheci o dia dizendo assim, eu tenho um compromisso comigo, ser feliz. É o meu compromisso, comigo e com o meu Criador. Porque Ele me fez aquela aratuzinha chegando no parto, linda, aquela menina linda, chegando e Deus se alegrando com a minha vida. Deus se alegrou com a minha vida, com a tua vida. Na hora que tiraram você ali, Deus sustentando a tua vida. Aquelas mãos de médico, na verdade, as mãos de Deus te trazendo a esse mundo. Para quê? Para você viver rastejando, mendigando, implorando. Não. O Senhor veio para que você tenha vida e vida abundante. Então, faça esse acordo com você mesmo. Eu vou ser feliz. Eu amanheci o dia assim. Eu vou ser feliz. Eu vou ser um presente para o meu esposo, para as minhas filhas, para as minhas ovelhas, para todos que me rodearem. Eu quero ser esse presente, essa pessoa comprometida com a felicidade. Vai ter dia ruim? Vai. Vou saber ser triste? Vou, porque é importante saber ser triste. E é importante saber
ser feliz, celebrar, dosar. Como é que a gente vai reconhecer um dia feliz se não tiver aquele dia, né? Saber equilibrar. Mas eu tenho um hoje, eu aqui diante da igreja, diante aí de quem está me assistindo, eu tenho um compromisso com meu Deus de ser feliz. De ter um sorriso no meu lábio e no meu coração. Eu tenho um compromisso de trazer coisas boas para a minha mente. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é louvável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia tem conselho para tudo, é impressionante. A Bíblia tem mapas assim para sucesso em tudo na vida da gente. É impressionante. Então eu selo aqui esse acordo de ser uma mulher feliz. Ser uma mulher feliz como uma forma de agradecer ao meu Deus pelo presente que é a vida, pelo presente que é o cérebro, pelo presente que é o corpo, as células, essa aventura que é viver. Eu me comprometo a ser feliz. Senhor, nos dá essa capacidade a mim, ao teu povo que está aqui me ouvindo, que sejamos em Cristo felizes. Queridos, vou finalizar. A gente está cruzando uma jornada cheia de desafios. Tem gente que acha que Apocalipse já começou, que as trombetas já começaram a soar. Tem gente que acha que a gente está no meio de Apocalipse. Tem gente que acha que está no comecinho, a coisa vai ficar ainda muito pior. Meus queridos, eu sei de uma coisa: o Senhor nos livrará de todo mal. Essa certeza eu tenho no meu coração. O Senhor nos livrará. O Senhor vai nos guardar. E a gente vai chegar lá do outro lado, na Canaã celestial, sãos e salvos. Vamos chegar. Vamos chegar. Vai dar certo. Então vamos cruzar com as nossas armas espirituais, tendo consciência desse reino invisível, e vamos chegar do outro lado, que vai dar. Vamos nos comprometer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nele está toda a vida, toda a alegria, toda a criação, toda a exuberância. Vamos nos aliar a Ele, e não às trevas.